Olá, amigos e amigas que acompanham o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Tem saído todas as terças aqui no canal às 21 horas, horário de Brasília. Estamos estudando o livro Voltei, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão Jacob. A editora é a FEB. Nos ajude aí curtindo, compartilhando, deixando seu comentário para que este vídeo possa atingir mais pessoas. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva também para nos ajudar. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, o meu de psicólogo é @wigomperpsi. Também temos deixado aí na descrição as outras redes sociais e o e-mail. Vamos então para o nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 14. Já estamos chegando aí na reta final deste livro, que tem muito nos emocionado e nos ensinado aqui no canal. Vamos então relembrar um pedacinho do capítulo 13 para irmos para o 14. No último capítulo, o irmão Jacob encontra alguns amigos no plano espiritual, vai até uma reunião mediúnica ali na cidade do Rio de Janeiro, onde encontra um núcleo de trabalho no centro espírita, e ali ele participa de uma reunião mediúnica e alguns espíritos reconhecem ele quando ele estava encarnado e doutrinava eles, o que se chamava no passado de doutrinação, hoje falamos esclarecimento, e eles começam a zombar, a zoar o irmão Jacob, porque ele era o único mentor que não tinha luz alguma. Irmão Jacob estava opaco, como se tivesse encarnado. E eles falam, olha ali o Jacob que ficava aqui ensinando pra gente coisas de Jesus e não tem uma luzinha ali no plano espiritual. E isso mexe demais com o psiquismo do irmão Jacob, e ele já inicia o capítulo de hoje, o Excursão Confortadora, trazendo essa angústia dele. Essa é uma introdução muito bonita. Eu vou até pedir licença para vocês para ler pela importância. Ele vai dizer o seguinte, irmão Jacob: quantas vezes nós invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem e em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamo-las para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem e sempre que tomamos a palavra em público, suplicamo-las para o mundo em alto brados. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar, quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente olvidamos a palavra do Senhor, que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana, na iluminação de nós mesmos, através do devotamento ao próximo. Aqui já dá para tirarmos alguma lição sobre a nossa responsabilidade na oratória. E muito se engana. Quem tem responsabilidade na oratória, às vezes nós achamos que é só quem dá palestras, independente da religião, ou quem ensina, né? Mas não. A oratória, pessoal, é responsabilidade de todos nós, porque todos nós, em algum momento, vamos falar, vamos exemplificar alguma coisa do espiritismo, do cristianismo. E nós temos que entender as nossas responsabilidades. Irmão Jacob vai falar aqui da questão do exemplo. Muitas das vezes a palavra convence, mas o exemplo arrasta multidões, como nos ensinou Francisco de Assis. Temos que andar alinhado com as duas coisas juntos. E ele fala da responsabilidade da oratória, de nós que estamos aqui e de nós também que vamos tentando esclarecer e não doutrinar as pessoas. Nós temos que entender que cada pessoa está num patamar evolutivo, que cada pessoa vai interpretar, muitas das vezes, as questões de espiritualidade de uma maneira diferente da nossa, e não tentar impor. Irmão Jacob vai dizer, o problema avultuava em minhas cogitações. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam,
amparavam-me sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes deles me faziam acompanhar, constituíam silenciosa advertência. Olha que interessante, pessoal. Irmão Jacob falava que a equipe espiritual não julgava ele, não falava nada, trabalhava em silêncio com tanto carinho e tanto zelo por ele, que aquilo começou a incomodar ele. Olha que curioso. A equipe tratando ele super bem, com uma gentileza imensa, porém eles eram espíritos iluminados. E isso começou a fazer com ele começou nele ali uma angústia. Poxa vida, eu tô aqui sem luz e eles não falam nada. O que o irmão Jacob queria ali? Queria que alguém jogasse na cara dele, com perdão da palavra, todos os defeitos que ele tinha. Mas os espíritos não faziam isso. Muito se engana quem pensa que assim será no plano espiritual. Não. Eles vão nos tratar. E muitas das vezes é assim. Vêm os melhores médicos, os melhores enfermeiros. Eles nos tratam com respeito, com carinho. Oram junto conosco. E a gente, na nossa consciência, que se envergonha pelos erros que cometemos na encarnação. E irmão Jacob ali sente isso. Ele começa a ficar angustiado justamente nesse ponto. Ele começa a pensar, eu estou aqui sem luz, será que eu mereço tudo isso? Eu não providenciar, ele vai dizer, luz para mim mesmo, conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecer as próprias necessidades, doutrinar a muita gente ou pretendia haver doutrinado, e em todo o meu movimento verbal da pregação cristã salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma, mantinha-me o perispírito no mesmo aspecto em que caracterizava a experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos enquanto nos demoramos nos átrios do mundo? Aqui ele faz essa reflexão, como sempre, no início dos capítulos, e aquilo começou a incomodar muito ele ficou muito angustiado, ele volta para a colônia espiritual extremamente triste, e ele vai buscar, obviamente, o carinho da Marta, da sua filha. Ele fala, poxa filha, eu trabalhei tanto na terra, mas me faltou muito para ter a luz aqui no plano espiritual. Marta olha para ele e fala, ô papai, poxa vida, tantos espíritos chegam aqui na sua condição. Sua condição não é única. Muitos falam mais do que fazem. Essa é a realidade, papai. A grande maioria dos pregadores do cristianismo na terra assim o é. E nós temos que virar essa chave. Temos que executar mais e a fala acompanhar a execução. Quantos palestrantes, quantas pessoas do espiritismo estão nessa condição? Não estamos livres disso por sermos espíritas ou de outras religiões. Muitos falam uma coisa e fazem outra. É comum, meus irmãos. É da responsabilidade de quem ali está. Quantos estão ali esclarecendo a comunidade, uma comunidade religiosa, e esclarecem, as pessoas mudam, mas não modificam? É a reflexão que o irmão Jacob tem. Quantos espíritos ele ajudou e os espíritos seguiram, continuaram trabalhando, mas ele mesmo não se modificara 100%. Ele precisava ainda. Imagina, pessoal, igual aquele senhor dos primeiros capítulos, que assassinou uma pessoa, um crime grave, e ele chega no plano espiritual, ninguém também julgou ele. Obviamente que depois ele trabalhou 30 anos para os movimentos cristãos, mas ninguém julgou ele. Assim como foi com André Luiz. André Luiz recebeu um bom tratamento no nosso lar. Obviamente que ali o ministro Clarencio adverte ele, falando que ele chegou ao plano espiritual sendo um suicida indireto. Porém,
ele trata ele com todo respeito. Tem espíritos que chegam no plano espiritual e dizem que preferiam o inferno a uma colônia espiritual. Nós já ouvimos isso, em reuniões mediúnicas e também tem relatos assim em livros espíritas. Porque o inferno a gente tem na nossa inconsciência como punição. E muitos espíritas imaginam um umbral como punição. Eu mereço um umbral. Agora imagine, errar e chegarmos ou acordarmos numa colônia espiritual evoluída. Não ficaríamos com vergonha? Podemos no primeiro momento, porque no plano espiritual a nossa consciência é muito mais aberta do que aqui no plano físico. Marta vai conversar com ele, vai dar um amparo, pediu a ele reflexão e convidou a ele para uma viagem. Esse já é o item viagem feliz, a gente já passou do amparo filial. E eles vão para a Califórnia. Califórnia é a terra natal do irmão Jacob. Ele nasce ali no norte americano e ele vai e pede a Marta para viajar e ela aceita e os dois vão ali para os Estados Unidos da América. Curioso notar que o irmão Jacob sai da colônia espiritual mais uma vez, amparado de Marta, e ele fala que durante o dia era muito diferente as paisagens que ele via. Inclusive, ele não via a ponte iluminada. E Marta lhe explica para ele que essa ponte era mais durante a noite, para clarear, porque nas colônias espirituais próximas à Terra, acompanha a noite e o dia de acordo com a região. Tem regiões que o dia é mais longo ou a noite é mais longa. Então a colônia espiritual sob aquela cidade ou aquele país acompanhará o movimento solar daquela região. Então, durante a noite era necessário ter condutas de luminosidade para orientar os espíritos que passariam pelo umbral. Irmão Jacob, após essa curiosidade, eles vão descendo e encontrando outras colônias espirituais. Colônias espirituais inferiores, mas não dentro do umbral. Irmão Jacob fala que eram colônias bonitas, mas não tão floridas, magnetizadas como a que ele estava. Tinha até casas e etc. E ele pergunta a Marta. Marta fala com o irmão Jacob. Fala, papai, aqui está o pessoal da omissão, que sabia mais falar e reclamar do que fazer. Os espíritos que ali moravam estavam com a ligação mental mais próxima da Terra do que do plano espiritual. Aí a Marta vai dizer assim para ele, papai, aqui vive pessoas que matou o tempo. Vive por aí pessoas com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne, que estimam viver por enquanto quase que exclusivamente do passado. Vivências no passado nos traz angústia. Era uma colônia onde tinha muitos espíritos angustiados. Não praticam males graves, aí uma informação. Não são espíritos maldosos, pessoal, que fizeram mal na Terra. São espíritos preguiçosos, falando mais no português claro. São aquelas pessoas, os bons vivants, não se preocupam com nada, tem ali o seu trabalho, não fazem nada de mal, mas também não fazem nada de bem para as pessoas, não produzem nada, não tem nada em relativo à caridade. Ou seja, a encarnação passou. A encarnação passou, a pessoa não fez nada de mal, não fez nada de bom, chega no plano espiritual como um preguiçoso intelectual, não estudou, não fez nada para melhorar, não conheceu a si mesmo.
e aí chega no plano espiritual com a necessidade de reaver esse tempo perdido. E aí tem essa colônia, que muitos deles, Marta está falando que são angustiados, porque vivem no passado. Eu poderia ter amado mais, eu poderia ter viajado mais, eu poderia ter feito bem, eu poderia ter me esclarecido mais, eu poderia, e não fez. Supunha-nos longe de atingir o destino. E aí, após essa informação da Marta, né, ele vai dizer que ele desceu mais um pouco e eles já estavam na Califórnia. Olha que maravilha, né, pessoal? A colônia é sob o Rio de Janeiro. Em poucos minutos, eles atingiram lá os Estados Unidos na volitação. Julguei fosse descortinar antes os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as águas soberbas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos o chão norte-americano. Chegaram então lá nos Estados Unidos e, obviamente, no item visita significante, irmão Jacob vai rever alguns familiares encarnados e desencarnados que estavam ali naquela região. Ele tinha muitos familiares ali. Se bobear até hoje ainda tem, né? Não estamos muito distante dessa data. Porém, no final desse item, antes do visita significante, irmão Jacob, ele se preocupa quando ele escreve esse capítulo. Ele fala, o pessoal, quando lê esse capítulo, vai achar algo estranho. Mas eu mesmo assim vou escrevê-lo, porque eu sei que a distância pode ainda ser grande entre um espírito desencarnado e um homem na Terra. Mas eu me propus a escrever. Eu quis escrever, eu quis passar por essa crítica. Muitas pessoas devem ter criticado ele quando escreveu o livro e até mesmo hoje. Mas ele não se importou com isso. Ele fala, é a mesma coisa que um homem muito inteligente, um grande cientista, chegar numa comunidade ou num planeta inferior, que as pessoas ainda não sabem nem o que é a letra, não desenvolveu nada, e este cientista de um planeta evoluído for dar uma aula para essa comunidade. Muito provavelmente eles não vão entender nem 1% do que ele está falando. Então, irmão Jacob teve que reduzir muitas coisas para caber nesse livro, pessoal. Das coisas que ele viu no plano espiritual, das percepções que ele viu no plano espiritual. Bom, chegando lá, vendo a família, irmão Jacob pergunta a Marta se ele não poderia visitar Thomas Edison. Nós já vamos falar quem foi Thomas Edison, para quem não conhece esse grande cientista, né? Olhando aqui na publicação, Thomas Edison e suas invenções. Este espírito que teve uma grande importância foi o criador, por exemplo, da bateria de carro elétrico no início do século XX, da câmera de cinema também. Em 1888, resume sua ideia para o que viria a ser uma câmera cinematográfica. Na verdade, pessoal, Thomas, ele fazia esses desenhos, né, e um deles se tornou ali o que seria essa câmera cinematográfica. Uma das grandes invenções dele foi o fonógrafo. O fonógrafo, que foi a primeira máquina capaz de gravar e reproduzir sons. O irmão Jacob vende esses fonógrafos, né, aqui no Brasil. O aparelho foi descoberto por Edison enquanto fazia experimentos com um telégrafo e notou que os movimentos da fita e papel produzia ruídos parecidos com palavras faladas. Com um pedaço de folha de estanho enrolado em forma de cilindro e uma agulha grande colocada no meio, o inventor gritou uma mensagem quando girava uma manivela. Sua voz fez com que a agulha tremesse e as vibrações sonoras que passaram pela agulha. Foi um grande inventor. Uma das grandes invenções também dele foi a distribuição de energia elétrica, a lâmpada incandescente e o mimeógrafo também foi a invenção aí do
Thomas. E o irmão Jacob quer encontrar com ele no plano espiritual, e ele vai dizer que ele começa a falar inglês a partir desse momento do livro. Marta conduz ele a um nobre edifício, e aí ele pergunta a ela onde que Thomas mora neste momento. Ela fala: papai, ele reside numa elevada esfera superior, mas ele virá nos receber por 15 minutos apenas. Teremos 15 minutos com ele. Ele já sabia da nossa visita previamente. E aí o irmão Jacob até brinca, acostumado com o jeito do Brasil, né, que o pessoal vai lá, toma um cafezinho, fica 2 horas na casa da pessoa e tal. E ele fala da pontualidade dos espíritos superiores. É coisa rápida, eles precisam de trabalhar no plano espiritual. Por isso, pessoal, que às vezes a gente tem que ficar atento a espíritos que a gente acha que é evoluído, que às vezes fica horas e horas e horas. Pode até ter, tá, pessoal? Mas muitos espíritos evoluídos têm muita coisa para fazer no plano espiritual. Enquanto aguardávamos, indaguei da filha como seriam as barreiras das formas de expressão verbal. Marta fala uma coisa muito curiosa aqui, pessoal. Ela vai dizer que, uma vez desencarnado, nós vamos para as colônias espirituais próximas à região que nós estávamos morando. Então, por exemplo, se estamos no Brasil, só falamos o português, vamos estar nas colônias próximas ao Brasil e vamos falar o português. Uma vez mais evoluídos, podemos acessar a questão da transmissão de pensamentos. Porém, o que Marta vai dizer aqui, não é algo habitual ainda a todos os espíritos. E lembrando algo que nós estamos sempre falando aqui no nosso estudo do livro, como Emmanuel nos ensinou no livro Os Mensageiros, da psicografia de Chico também e André Luiz. O cérebro do espírito ou seja, o nosso cérebro na Terra é o que nos acompanha no perispírito. E nós vamos tendo acesso a memórias gradativamente. Então nós não vamos chegar no plano espiritual tendo acesso a outras línguas. No caso do irmão Jacob, ele falava o inglês por ter nascido lá muito bem, numa época que não era tão comum assim cursos de inglês, e falava o português por ter vindo aqui e morado. Então ele acessava essas memórias. Marta até dá um exemplo aqui. Os agrupamentos temporários em que estacionamos, os espíritos em maioria são obrigados ao retorno da carne, a fim de prosseguirem no aprendizado, e que toda libertação e toda sublimação tem o seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontramos na realização A, por mais que desejemos a realização B, não lhe atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. Então, essas questões linguísticas no plano espiritual, hoje o mundo já está muito mais entendido, né? Hoje em dia nós já aprendemos diversas línguas na escola, na faculdade, quem faz mestrado precisa falar inglês, então assim já está mais fácil. Chegaremos muito mais com uma compreensão maior no plano espiritual, muito mais pessoas hoje entendem o inglês, o espanhol e outras línguas. Porém, se você entende só o português, pode ficar tranquilo e tranquila que no plano espiritual os espíritos compreenderão você muito bem, independente de onde você for. Muitas pessoas também têm uma dúvida: qual colônia eu vou? Será que eu vou voltar para a colônia que eu reencarnei? Muito provavelmente, mas antes você pode ficar nesses postos de socorros ou em colônias intermediárias até que você volte para a colônia que de fato você reencarnou. Então, às vezes, quando o irmão Jacob, por exemplo, o irmão Jacob nasce nos Estados Unidos e vem para o Brasil. Ao desencarnar, ele chega e é acolhido por uma colônia brasileira. Muito provavelmente depois ele pode ter voltado para uma colônia lá na sua região norte-americana. E aí eles estão ali para encontrar esse grande inventor, o Thomas Edison, e eles encontram, é o grande e último item deste capítulo, a palavra de um grande benfeitor, e ele vai dizer: demorávamos nos entretidos na palestra reconfortante quando eu vi Edison em pessoa.
Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça veneranda. Irmão Jacob, quando vê aquilo ali, ele imediatamente tem vontade de ajoelhar frente a esse espírito. Avançou-se até ele, perturbado de júbilo, e quis beijar-lhe as mãos. O inovidável benfeitor abraçou de encontro ao peito, esquivando-se as minhas homenagens. Espírito evoluído, como ele era, não quis nenhuma homenagem. Recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Rememorei o centenário de seu nascimento e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continuava trabalhando sem descanso à frente dos perigos que ameaçava a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realização da física no plano espiritual, não é infenso ao serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo. E aí eles vão conversar, alongando-se nos assuntos, comentou o categórico, a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos do mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Lendo este pedaço aqui, pessoal, olha que curioso. Este livro data-se de mais de 60 anos atrás. Muito se fala na atualidade de regeneração, que estamos entrando na regeneração. Regeneração daqui, regeneração dali. Thomas Edison vai dizer isso para o irmão Jacob, psicografia de Chico Xavier. Em tempo algum, asseverou sem afetação, houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus. Ou seja, estamos tendo oportunidade de ouvir, de ver e de aplicar os ensinos de Jesus. Até que os princípios do cristianismo governem as criaturas de maneira geral. Reinarão entre elas. Então, o que ele está falando aqui? Olha, em cima, só para vocês entenderem, ele fala assim: declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indivisíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, que ele está falando das bombas nucleares. E ele fala que entidades muito mais evoluídas estão preocupadas e estão atentas ao que está acontecendo no planeta. E aí ele vai dizer, a humanidade vive no momento um aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura em virtude dos sentimentos belicosos que orientam os corações. Muito se ouve falar hoje em dia, em diversas palestras, dessas questões das guerras nucleares, bombas nucleares. E Thomas fala isso aqui com o irmão Jacob, que espíritos de elevada hierarquia estavam atentos sobre esses acontecimentos no planeta Terra. E ele vai dizer que o planeta está em transição, e enquanto ele está em transição, e enquanto a população toda não vive o que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, ainda reinará para aqui. Observem a nossa sociedade, vê se tem algo parecido com o que ele vai dizer aqui. Fome, sede, guerra, enfermidade, injustiça, medo, destruição, tanto natural como provocada pelo homem, e ruína periodicamente. Se ainda estivermos vivenciando isso, é porque ainda estamos entrando na transição e não num planeta de regeneração. Nós estamos ainda nesse período tumultuado, é só observar a nossa volta que a gente vai observar isso tudo. Temos irmãos com sede, com fome, temos a guerra, temos muitas enfermidades, temos ainda muita injustiça, temos medo constante, destruição, não precisamos nem de sair aqui do Brasil para ver o que as chuvas têm nos provocado a todos os momentos, ruínas periodicamente. Sentindo que o tempo se esgotava, o tempo ali deles de conversa,
Irmão Jacob pergunta a Thomas Edison se ele voltaria a reencarnar. E ele diz que sim, em breve tempo ele reencarnaria. Não fala a data, tá, pessoal? Ele fala: esperaria o instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos, maravilhosos, com especial a menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo: o Criador é Deus, o nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transporta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacob, não será ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? E aí vamos terminando este capítulo belíssimo desse encontro do irmão Jacob com Thomas Edison. Mas a grande lição desse capítulo, pessoal, é a questão da ociosidade. Temos tantas oportunidades do trabalho, essas colônias que a Marta vai dizer ali, de espíritos que ficaram ociosos enquanto encarnados. Muitas das vezes nós temos tantas oportunidades, a vida passa muito rápido e falta-nos organização para executarmos o bem ao próximo. Às vezes tem tantas pessoas precisando, nós não precisamos nem de gastar dinheiro. Muitas pessoas falam: eu não tenho dinheiro para ajudar o próximo. Eu entendo. Estamos em tempos também difíceis financeiramente. Porém, nós não precisamos ter dinheiro para ajudar o próximo. Nós podemos ajudar com uma palavra amiga, instituições que aceitam visitas fraternas, acolher quantos movimentos de acolhimento que precisam de pessoas para organizar, para cozinhar, para falar do bem, para dar uma palestra. Nós não precisamos de dinheiro para isso, pessoal. Precisamos ter boa vontade. Então, que a gente fique aí com essas lições desse capítulo de hoje. Eu agradeço a quem chegou até aqui. Peço mais uma vez que nos ajude aí curtindo, compartilhando. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que no último vídeo da série nós vamos fazer um esclarecendo as principais dúvidas de vocês, fazendo um comentário geral sobre o livro. Eu aguardo vocês até a próxima terça-feira, se Deus quiser.